segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico por radioletras.com. Nesta quinta-feira, 16 de julho de 2020, o ano mais louco de nossas vidas. Por falar em loucura, pedimos a alguns amigos que escrevessem sobre a quarentena, como está sendo estes tempos tão difícil e complicado. Alguns aceitaram o desafio e vejam nosso amigo Roberto Klotz, gran cronista e contista, as deliciosas histórias que escreveu sobre quarentena, com direito à vinheta. Ouçam! Especialmente para radioletras.com. Roberto Klotz, de Brasília para o mundo. Fazendo a diferença. A quarentena me privou da grandiosidade instantânea do IP Rosa. Altruístas, as flores haviam se deitado na terra para perfumar quem nunca mais verá uma flor. Reunião de trabalho. Esta solidão compulsória me mata. Esta semana parece ter 53 dias. Assim mesmo, por extenso. 53 longos dias. Contrariando a ordem sanitária, resolvi fazer uma reunião de trabalho aqui em casa. Peguei as 4 cadeiras da mesa de jantar e coloquei numa roda no meio da sala. Acrescentei a banqueta do piano para estagiário, por questões de hierarquia. Segui as recomendações e, com a ajuda da fita métrica, distanciei as cadeiras pelo menos 1,5 metro, uma da outra cadeira. Engraxei os sapatos sociais e vesti o terno azul marinho. Quando acertava o nó da gravata, minha mulher estranhou. É o normal. Ela sempre estranha a combinação de cores das minhas gravatas com as cores das camisas. Quando ela saiu do quarto, espalhei outros 2 paletós sobre a cama. Selecionei o paletó verde marciano de um tailleur e ainda peguei um boné de uma marca de cerveja. Levei o bolo de roupa para a sala e vesti as cadeiras com os paletós. Ajeitei o boné da Brahma numa melancia sobre o banquinho e sentei-me na cadeira pelada. Pigarriei e dei início à reunião de trabalho. Quando eu estava no 3º item da pauta, minha esposa interrompeu abrindo a porta da sala de reuniões. Ela, girando o dedo indicador ao lado da têmpora, indicando que eu era doido, e perguntou que diabos de coisa estava acontecendo. Olhei bravo, tipo, como ousas interromper? Mas sem alterar a voz, solicitei que trouxesse água e café para nós. Ela fechou a porta delicadamente. Mulheres, mesmo confinadas, jamais perdem a ternura. Projeto de lei. Hoje conversei com um deputado que estava animado para apresentar um projeto de lei. Na minha ótica, os deputados legislam em causa própria. Talvez não. Sua Excelência me contou que desde o início da pandemia está em severo retiro por ter mais de 60 anos. Nunca mais foi à Câmara dos Deputados. Pensei que, em verdade, ele nunca foi muito assíduo mesmo. Deve ser alérgico a trabalho, associado a sedentarismo mórbido. Quem sabe? Ele prosseguiu que, como os cantores, aprendeu a fazer lives e todos os dias veste terno e gravata para discursar para os eleitores. Mas, deputado, onde entra o projeto de lei? Vai regulamentar a profissão de fazedor de live? Não, meu filho,
Eu moro sozinho e é odiável ter que passar as minhas próprias camisas. Pedi ao meu assessor para escrever um projeto de lei proibindo fabricar camisas que amarrotam. Jerusa morreu, mas nem tanto. Depois de 2 meses de reclusão por causa do coronavírus, minha mulher, após uma denúncia do espelho, tomou coragem de sair após marcar uma sessão no salão. Não se passaram nem 3 minutos e ela me ligou chorosa no celular. Morreu! A Jesusa morreu! Eu suspeitava que G morreria por abandono, mas procurei transmitir otimismo. Fique tranquila, meu amor. Vá com Pedrinho. Quando você voltar, eu dou um jeito. Eu já pressentia que o coração da Jerusa poderia não aguentar por falta de atividade. Deve ser apenas uma parada cardíaca, pensei, e que pode ser revertida. Espero que não tenha afetado o cérebro. Jerusa já estava conosco há alguns anos. Minha esposa é muito apegada a ela. Eu a considerava da família. Viajamos juntos algumas vezes. No dia a dia é que mostrava seu verdadeiro valor. Oferecia muito e pedia pouco ou quase nada em troca. Minha mulher voltou mais linda do que nunca. Disse que sair com o Pedrinho não era a mesma coisa. Por uma questão de identificação, preferia Jerusa. Desliguei a TV, peguei o Pedrinho e juntos fomos até Jerusa. Ambos escancararam suas bocas. Liguei o cabo e com a chupeta Jerusa se eletrizou. Ganhou vida e disparou a buzina de alegria. Classe social das esponjas. Discordo de que, se quiser conhecer uma pessoa, dê-lhe poder, mas se quiser conhecê-la verdadeiramente, retire o poder. Por experiência, se quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, conviva com ela em quarentena e divida as tarefas de faxina. Sempre considerei a minha mulher uma pessoa de altíssimas qualidades morais e éticas. Defende a igualdade social, racial, religiosa e geográfica. E, acima de tudo, é contra qualquer tipo de preconceito. São informações para você que não conhece a minha esposa, nem seus atributos morais, muito menos esteve lado a lado com ela, lavando pratos e panelas na mesma bancada da pia. No outro dia, quando deixei a minha tulipa de cerveja esquentar para ocupar as mãos à frente da torneira de água fria, foi que esses conceitos de igualdade desapareceram ralo abaixo. Eu explico. Eu esfregava uma bucha para desengordurar uma panela e ela fechou a torneira e o tempo. Já estamos há 2 meses a serviço da limpeza doméstica e você não consegue distinguir rosa de azul. Examinei a panela, mostrei e perguntei: o lustro não passou pelo seu controle de qualidade? A esponja rosa é para lavar as taças de vinho e não o arroz grudado no fundo da panela. Já falei 1000 vezes. Não é você que defende a igualdade de gênero para azul e rosa? A rosa ficou imprestável. Ela é muito delicada, essa esponja. Não se presta para esfregar caçarolas e frigideiras engorduradas. Eu entendi. Essa rosinha é a rainha na classe social das esponjas. Pare de filosofar, termine com a palha de aço para arear a bundinha da panela. Calma, meu amor. Você precisa voltar ao psicanalista e resolver suas atitudes contraditórias.
E ela fez uma cara de policial interrogatório. Do que você está falando? Meu amor, você age diferente do que discursa. Você dividiu as esponjas em castas sociais. Para não se confundir, seria melhor que não tomasse uísque antes do almoço e cerveja durante. Ninguém aguenta você. Meu amor, eu assumo as diferenças entre cervejas e uísques. Cada uma tem sua hora e seu lugar. Entretanto, você, cheia de discursos igualitários, diferencia até as esponjas por classe social. Esponjas rosas para taças de champanhe. Azuis claras para talheres e porcelana. Azuis escuras para o interior das panelas. Esponjas de aço para o exterior das panelas. De cor definida para o tanque. Verde e amarela para remover o sorriso da pasta de dentes da pia. E outra verde e amarela com um canto cortado para remover a escória do vaso sanitário. Ah, você esqueceu de se incluir! Provocou com os olhos embotados de detergente. Eu não entendi. Onde é que eu entro na história, meu amor? É que você não para de beber. É uma esponja. Deveria ser colocada à margem na hierarquia social. Y este fue el especial de Roberto Klotz aquí en Mosaico sobre cuarentena. Otra colaboradora que mandó sus impresiones, que cuenta sus experiencias lá no hemisfério norte, en otro país, Nivani Perpétua. Olá, meu nome é Nivani Perpétua e eu vou falar um pouquinho sobre a minha quarentena aqui em Nashville, no estado de Tennessee, Estados Unidos. Eu estou morando aqui com meu esposo e nós passaremos uma temporada de 1 ano por aqui. Em breve já estaremos voltando ao Brasil. E aqui tudo começou no dia 3 de março deste ano, de 2020. Quando aconteceu aqui um tornado que arrastou e destruiu por volta de 140 casas na parte leste da cidade e levou à morte aproximadamente 35 pessoas. Nesta mesma semana, iniciamos a nossa quarentena, que se estendeu por cerca de 3 meses. A nossa quarentena ela foi relativamente tranquila, na medida do possível, tirando a saudade dos familiares e alguns contratempos psicológicos. E, apesar de ter tido os meus planos frustrados, consegui seguir em frente, porque pelo menos o meu esposo Maurício estava mantendo os seus trabalhos, né, e desenvolvendo suas pesquisas por aqui. Então, mantínhamos o distanciamento social, usávamos as máscaras, ficávamos em casa, mas de vez em quando fazíamos uma caminhada aqui e outra acolá, porque isso não chegou a ser proibido por aqui. Inclusive, muitos parques se mantiveram abertos. É claro, as áreas comuns, como churrasqueiras, estavam interditadas com fita de isolamento e os parquinhos infantis também. Ressaltando que os supermercados e farmácias nem chegaram a fechar por aqui. Também os mini mercadinhos continuaram abertos. Alguns estabelecimentos tiveram seus horários reduzidos. Alguns restaurantes, lanchonetes e fast foods funcionavam apenas para comprar comida para levar para casa ou delivery. No dia 11 de maio, alguns dos restaurantes e comércios gerais começaram a reabrir as portas, com muita cautela e seguindo regras, e atendendo a um público reduzido, nesse caso, na primeira fase, de 50%, né, do público. Depois, este público aumentou para 75%, e então
percebemos que algumas pessoas tentavam manter o distanciamento em alguns tipos de comércio, mas em outros isso se tornava muito difícil. Por exemplo, bares e restaurantes mais animados. Aqui é uma cidade que tem muitos lugares para as pessoas irem se divertir à noite. E isso acaba que se torna meio que uma tentação, né? Nós moramos perto de vários restaurantes e barzinhos. E nas nossas caminhadas podemos observar o aumento gradativo do movimento nestes ambientes. Hoje voltamos para a fase 2 e praticamente tudo já está funcionando, mas houve um retrocesso no número do público permitido, que em caso dos restaurantes e bares voltou a ser de 50%. Não estão funcionando apenas as escolas, bibliotecas e museus, mas as pessoas começaram a deixar de usar as máscaras. E talvez por isto houve um aumento no número de casos. Mas o número de mortes tem sido mantido sob controle, segundo as estatísticas. O uso de máscaras até o dia 4 de julho era opcional. Agora é obrigatório em todos os lugares fechados e no caso de lugares que seja difícil manter o distanciamento social também. As pessoas costumam ser obedientes às regras, afinal de contas ninguém quer ficar doente, né? É claro, sempre tem um do contra, mas o que vejo por aqui é que o comércio impõe a regra na entrada e todos passam a usar, pois se não usarem, não podem consumir. E aqui nem precisa ficar falando o tempo todo, basta colocar o cartaz na porta. Pelo menos é o que eu vejo acontecendo na região onde moramos. Eu penso que passar pela quarentena é bem complicado e às vezes se torna até depressivo. Eu tive uma experiência horrível aqui nos Estados Unidos, pois fiquei doente e tive suspeita de estar com Covid-19. O atendimento no hospital foi rápido, a tecnologia, os aparelhos e a estrutura física do local sem dúvida dispensa comentários, de tão maravilhosa que é. Mas ainda assim foi um estresse absurdo, pois o sistema médico daqui é bem complicado. Mesmo estando amparado pelo seguro, Maurício e eu passamos por uma situação bem chata, pois além de eu estar doente, embora eu tivesse feito vários exames, é claro que eu tive ansiedade e mais curiosidade pelo resultado do exame do Covid. Além desse estresse, enfrentamos também a burocracia enorme para conseguir ter acesso aos resultados dos meus exames. Mas após muito esforço e determinação, Maurício conseguiu este acesso. E graças a Deus, soubemos que eu não estava com nenhuma doença grave, nem Covid. Só a título de curiosidade. O resultado do meu exame aqui demorou 5 dias para ficar pronto. Na realidade, a média é de 3 dias, mas teve um feriado, então demorou 5. Bem, estamos aqui em meio à pandemia, ora penso em relaxar mais as medidas e ampliar os horários de funcionamento, ora pensam em manter como está, e nós seguimos nossa vida, esperançosos de que essa pandemia seja controlada, ou de que pelo menos nós possamos voltar para o Brasil na data que planejamos. No mais, estamos ansiosos para rever nossa família e reencontrar com os amigos, e também voltar para nossa casa, pois nenhum lugar do mundo é melhor que a nossa casa. E ninguém pode substituir as pessoas que amamos de verdade, não é? Então, no mais foi só um resuminho, bem resumido mesmo, e diretamente aí para a Rádio Letra, que hoje está falando do tema de quarentena. Obrigado, Nivani. E agora, como todas as quinta-feiras, chega Escritor Solidário, o espaço de Arinson Tavares, onde ele conta história de outros escritores que, além de escrever,
trabalham por um mundo melhor. As palavras ansiedade e depressão podem deixar as páginas dos livros da vida mais sombrias e precisamos de um forte incentivo para não abandonar a leitura. Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer o Instituto Bem-Estar e bater um papo com a escritora Cíntia Klimber. Programa Escritor Solidário. Apresentação: Arisson Tavares. Olá, Cíntia, tudo bem? Eu vou bem, e você? Seu livro mostra que a depressão é bem mais do que uma tristeza persistente e pode ter consequências gravíssimas. A ficção pode ser um convite para um mergulho na realidade que muitos não enxergam? Sim, com certeza. A ficção não só pode, como deve ser um convite para que as pessoas mergulhem nessas realidades todas que estão aí. Principalmente, que é o caso da minha escrita, eu convido os meus leitores a mergulharem comigo, a refletirem comigo nas tristezas, na vida dos invisíveis, né? E no Todos os Abismos, que foi o meu primeiro romance, que é de 2017, né? Todos os Abismos convidam para um mergulho, da editora Patois. Eu quis falar da depressão, primeiro, porque foi o ano dedicado pela Organização Mundial da Saúde ao combate à depressão. E segundo, para desmistificar exatamente isto. A depressão não é uma tristeza, não é um choro. A depressão é uma coisa muito mais profunda, uma doença, não é frescura, não é mimimi, não é histeria. A depressão é uma coisa muito séria e que, ao escrever o livro, eu pude ver que é uma coisa que pode se instalar no ser humano. Crianças, a partir de 4 anos e meio, 5 anos, já há casos relatados cientificamente de crianças que têm depressão e que os pais às vezes não reconhecem porque não sabem enxergar os sinais. Fora das páginas dos livros, uma linda iniciativa foca em uma área extremamente necessária: a saúde da mente. Olá, eu sou Isabel Marçal, cofundadora do Instituto Bem-Estar, um negócio social sem fins lucrativos voltado à promoção e à prevenção da saúde da mente. O Brasil é campeão mundial em casos de ansiedade e o primeiro em depressão na América Latina, além do 5º país do mundo com mais casos de depressão. Diante desse cenário, o Bem-Estar nasce para desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente, colaborando assim para a prevenção de doenças psicológicas e a construção de uma sociedade mais consciente e saudável. Segundo a OMS, 70% das pessoas com depressão não falam sobre a doença. E por que será? Com medo de serem taxadas de fracas ou frágeis. E ao olhar para dentro, encontramos um universo que não cabe em um livro. Assim como um farol ou uma bússola, a compreensão pode afastar do abismo quem se encontra perdido. A sociedade pode contribuir de várias formas, mas esticando a mão para conduzir essas pessoas aos médicos, às terapias, aos remédios, ao que elas precisam para sair da depressão, para combater, porque a depressão é uma doença. Não acreditem que você vai conseguir, abre aspas, curar, fecha aspas, uma pessoa depressiva sendo você um leigo. Você pode agravar até uma situação sem saber, ou pode simplesmente estar dando um paliativo. E essa é a função que eu vejo na literatura, pelo menos na minha literatura. É de alerta, de denúncia, de mostrar pessoas que possam estar em situação de invisibilidade, de risco. É o ruim ser mostrado para que as pessoas enxerguem, reflitam, acordem, mudem, se proponham a mudar para conseguir o outro lado, que é um lugar bonito, o lugar em que a gente consegue um mundo melhor. Gostou deste programa? No blog do Projeto Escritor Solidário tem um texto da Cíntia Klimber e você pode acessar o site bemdoestar.org para saber mais sobre saúde mental. Assim, você pode continuar unindo solidariedade e literatura. Acesse projetoescritorsolidario.blogspot.com e vamos escrever juntos essa história.
Obrigado, Arinson. Saudações à nossa amiga Cíntia Krimler. E já chegando ao final deste mosaico, quero lembrar a vocês que a Rádio Letras está com sua programação habitual a partir das 13 horas. De segunda a quinta é Mosaico. Às sextas-feiras chega Tordesilhas, um programa bilíngue para latino-americanos. Sábado de História, o programa Verônica Vicente e Gassicima para os baixinhos e para os pais. Domingo, é Literato, o programa de André Pulling, programa temático. Então, se você quer escrever para nós, radioletra2020@gmail.com. E agora, para acabar o programa de hoje, Bossa Doce, a música instrumental do maestro Renio Quintas. Tchau, até amanhã. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.